3 eleições no prazo de um ano? O Observador transforma-se no palco do cenário eleitoral. Não estamos aqui para agradar e nem sequer tentamos. Escrevemos para informar. Garanta o acesso a todos os conteúdos e acompanhe ao minuto. 3 eleições, uma assinatura, toda a informação. Assine em observador.pt, agora com 49 € de desconto. Todas as semanas, na Rádio Observador, a nutricionista Mariana Chaves tem aqui um Aprender a Comer Extra, onde responde só a dúvidas de ouvintes. Podem enviar as suas dúvidas para o e-mail marianachaves@observador.pt e depois escutar as respostas aqui neste Aprender a Comer Extra. Olá, Mariana. Olá, Nelson. Olha, recebemos uma pergunta da ouvinte Ana. Ela pergunta-nos sobre a importância das enzimas digestivas. Quer saber se devem ser tomadas como suplemento, sobretudo para quem tem problemas de digestão, e quais são as melhores opções. Olha, e é uma pergunta muito pertinente, está muito na ordem do dia em que se fala muito do conforto ou desconforto gástrico e intestinal. As enzimas digestivas são essenciais, mas elas são produzidas por nós, pelo nosso corpo, muitas vezes em proporção com o respeito que nós temos com o nosso corpo. O que é que eu quero dizer com isto? A quantidade que comes de comida, o teu corpo vai produzir uma proporção de enzimas digestivas para aquela quantidade que comeste. E isto estamos a falar em pessoas saudáveis, não é? Sem nenhum problema de saúde. Essas enzimas, por vezes, pode-nos parecer que nós não estamos a conseguir produzir suficiente. E aí é que vêm realmente algumas queixas de pessoas que já descartaram problemas de saúde. Mas então, o que é que são estas enzimas digestivas? Elas são... Tenho a ideia que estão em várias fases da nossa digestão, não é? Sem dúvida, desde a boca. Exato. Portanto, elas vão quebrar os alimentos. Eu costumo associar a palavra enzimas digestivas a martelos, para quebrarem bocados pequenos ao longo do nosso corpo, para tu conseguires absorver a unidade mais pequena de todas, que são os nutrientes. Então, nós produzimos, por exemplo, a amilase ainda na boca, nas glândulas salivares, mas também produzes amilase no pâncreas. E o que é a amilase? É uma enzima que ajuda a digerir hidratos de carbono. Depois, para digerir as proteínas, tens a protease, por exemplo, que é produzida principalmente pelo estômago. Um dos exemplos é a pepsina, mas também produz no pâncreas. Depois, para conseguires digerir bem as gorduras, tens a lipase, que produz pâncreas e em menor quantidade no estômago. Mas também, por exemplo, a lactase, que toda a gente está mais familiarizado com este tema, não é? Que produzes no intestino para conseguir digerir a lactose, que é o açúcar do leite. Mas é isto, ela vai sendo, as várias enzimas vão sendo produzidas ao longo do tubo digestivo e, portanto, elas vão influenciando. Não basta pensarmos que precisamos só de uma ou duas, precisamos ter uma boa digestão, uma boa mastigação, um estômago saudável e um intestino saudável para que estas enzimas consigam atuar ao longo de todo o processo. A Ana tinha mesmo esta dúvida, se estas enzimas digestivas devem ser tomadas como suplemento, não é? Será que o suplemento tem digestões difíceis, que é para quem tem digestões difíceis, deve tomar de facto estas enzimas em cápsulas, imagino eu? Sim, normalmente em cápsulas ou em comprimidos mastigáveis, é isso que existe, mas atenção que eu vou falar aqui de um estudo que nos fala sobre o poder ou não desse suplemento. Eu quero dizer que uma pessoa que não tenha qualquer queixa não deve tomar enzimas digestivas só para comer um bocadinho mais. Okay. Isto é ponto assente. Não se deve brincar com suplementos alimentares. Eles são um complemento a uma alimentação saudável, mas também a um comportamento alimentar saudável. Então, mas então voltando aqui para perceber se faz sentido ou não quando há queixas digestivas. Ponto número 1 é não deixar de olhar para este desconforto persistente digestivo que afeta o bem-estar dia-a-dia, sem ser aconselhado ou ser avaliado por um médico ou por um profissional de saúde, para ter a certeza de que está tudo bem. Isto é o primeiro ponto. Estando tudo bem e sendo realmente apenas uma dispepsia, que é o que nós dizemos que é queixas de má digestão, sem nenhuma doença específica, pode fazer sentido falarmos disto. Portanto, houve um estudo publicado recentemente que fala exatamente destas pessoas com dispepsia funcional, é o palavrão que nós damos a quem tem estas queixas de digestão, divididas em 2 grupos, que tomaram suplemento de enzima digestiva num dos grupos e no outro placebo, portanto, cápsulas sem nada. E o que se verificou foi que o grupo que tomou as enzimas digestivas realmente melhorou significativamente os sintomas, principalmente de infartamento, de inchaço abdominal ou de digestão lenta em comparação com quem não tomou. Portanto,
Claro que se trata apenas de uma digestão que não se consegue fazer na totalidade, muitas vezes faz sentido suplementar com as enzimas digestivas, principalmente por uma razão, que é, eu costumo explicar que se nós estamos a ter muitas queixas intestinais e até achamos que a nossa digestão está a correr bem, mas se nós suplementarmos com algumas enzimas digestivas e de repente houver uma melhoria significativa, quer dizer que no nosso estômago a digestão não estava a ser feita na perfeição. Nós demos uma ajuda extra e conseguimos que o nosso intestino conseguisse receber o alimento melhor digerido, e isso teve um impacto positivo. Mas é preciso distanciar isso de um desconforto que acontece ocasionalmente, ocasionalmente. Não é? Aí comemos muito. Exatamente, aí a primeira linha de atuação não é essa. Aí o que nós temos que fazer é, primeiro, ponto número 1, ter aqui uns alertas, mastigar bem e comer devagar, porque como disse no início, há enzimas que se libertam na boca, portanto, mastigamos mal, não damos a oportunidade delas se produzirem e de acompanharem o alimento que entretanto engolimos, em vez de comermos com calma. Logo aí já é pensar que estás a correr atrás do autocarro e que a porta não se está a abrir para tu entrares. Fazer as refeições mais pequenas, e uma das coisas que já falámos aqui no Aprender a Comer é que a gordura, quando em excesso, a gordura é uma coisa que atrasa a digestão. E pessoas que têm digestões mais difíceis devem controlar a gordura e evitar alimentos mais gordos, como carnes mais gordas, por exemplo. Quem tem digestões mais difíceis tem que pensar que a proteína tem que ser de fácil digestão, os vegetais, se calhar, também têm que ser fácil digestão, para tentar aliviar por si só com estas dicas. Portanto, já falámos destas duas, comer em horários regulares, sem dúvida, ajuda muito o corpo a saber o que esperar. E depois, há alimentos que naturalmente têm enzimas digestivas. Quais são? Ananás, tem a bromelaína. Ok. Tens a papaína na papaya. Também é uma enzima digestiva. E, portanto, acabar a refeição com isto, ou sabes os rodízios de carne, que era uma coisa, antigamente, se calhar anos 90, não é? Que se ia mais. Era muito, era. Ainda existem, não é? Pronto, que tinhas o ananás grelhado. É verdade. Portanto, o ananás vai-te ajudar a digerir, a comeres aquela quantidade de carne. Claro, numa refeição dessas. Sem dúvida. Depois tens o gengibre, que também ajuda a fazer digestão. O vinagre de cidra, portanto, o vinagre de maçã na refeição também pode ajudar. No início da refeição, principalmente, na saladinha. Mas também tens depois, obviamente, chás mais digestivos. Chá de hortelã, chá de anis, chá de funcho, que também te podem ajudar. Portanto, esta devia ser a primeira linha de atuação antes de pensarmos logo em comprar um suplemento. Eu imagino que não seja fácil para alguém que tem queixas digestivas perceber em que parte da sua digestão é que está a ocorrer esse mal-estar, porque aí poderia-nos ajudar a ir direto ao suplemento, se é que precisamos dele ou não, não é? Sem dúvida, porque até há perguntas muito que se podem fazer, muitas astutas, vamos por assim, mas que te consegue, para nós profissionais de saúde é fácil de distinguir, que é, por exemplo, se tu tens pior digestão a comer carne do que a comer peixe, é normalmente uma coisa que primeiro vai juntar aqui estes alimentos que têm as enzimas, como eu falava há pouco do ananás, etc., e estes chás. Se isto não resolver, se calhar é necessário pôr uma enzima digestiva. Há assim algumas perguntas que fazem diferença, até porque às vezes na saúde do estômago o que nós temos é o que nós chamamos de hipocloridria, ou seja, não produz ácido suficiente para que as enzimas se ativem e tu consigas fazer uma boa digestão das proteínas. E, portanto, é mais complexo do que ir só buscar o suplemento. Era esta a mensagem que eu queria passar, mas também não tirando o valor do suplemento em si, que em alguns casos realmente traz muita qualidade de vida e mais. Se tu digeres melhor o alimento, absorves melhor o alimento. O que nos interessa é ter os nutrientes, as tais pérolas do colar de pérolas que entrem na tua barreira intestinal. E, portanto, faz todo o sentido nós pensarmos em melhorar a nossa digestão desde o início. E não ir buscar aqui um suplemento à prateleira da farmácia só porque sim, não é? Só porque sim. E aí o médico pode ser uma boa ajuda para identificar de facto onde é que a nossa digestão não está a correr tão bem. Esta era uma das dúvidas da Ana, que nos enviou um e-mail para marianachaves@observador.pt a propósito das enzimas digestivas, se são aconselhadas ou não. Envie também as suas questões para marianachaves@observador.pt e nós vamos aqui neste programa extra do Aprender a Comer responder a essas mesmo. Mariana, até para a semana. Obrigado. Até para a semana.